quais os seus frutos. Que Deus abençoe você em mais esse dia. Obrigado pela sua presença em estar aqui para escutar a poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20. E a Palavra de Deus nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós o conhecereis. O Evangelho de hoje traz para nós um alerta que nós precisamos ter na nossa vida, que é com os falsos profetas. Primeiro a gente precisa entender o que é um profeta. O profeta é aquele que anuncia a mensagem de alguém. E nesse caso bíblico aqui, o profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus para as pessoas que precisam ouvir. O profeta não é aquele que vai fazendo previsões do futuro, que vai adivinhando a sua vida. Muito pelo contrário. Isso daí são adivinhos e a gente chama esse tipo de prática, que é contrária à palavra de Deus, que é uma prática que Deus repudia, de ocultismo. Exatamente. Nós que conhecemos a poderosa palavra de Deus, precisamos fugir do ocultismo e, muito pelo contrário, praticar tais coisas ou buscar entender e conhecer e adentrar nessas coisas, pois essas coisas afrontam a confiança que nós devemos ter em Deus e mostra que nós depositamos o nosso futuro, a nossa vida, em base de adivinhação, como se Deus não fosse quem tivesse no controle de tudo e principalmente do nosso futuro. Então, o falso profeta, ele é aquele que traz a mensagem, pode ser até a mensagem de Deus, mas com alterações, com coisas que tirem vantagem para eles, a fim de que eles ganhem, seja financeiramente, autoridade, fama, status, mas ele usurpa da palavra de Deus, ele tira proveito para ele se colocar bem na história. Então nós precisamos estar atentos com esses falsos profetas, porque eles têm o objetivo de passar para nós uma falsa mensagem e nos enganar, a fim de que nós fiquemos cada vez mais longe da porta do céu, a porta estreita, e que nós fiquemos cada vez mais perto da porta espaçosa, onde nós seremos distraídos por eles e perderemos o nosso precioso tempo que nós devíamos estar investindo num relacionamento íntimo com Deus. Esse é o falso profeta, aquele que engana, que acaba sendo um porteiro do céu para que nem ele entre e nem as outras pessoas passem por essa porta estreita. Então Jesus nos alerta. E a maneira de identificar o falso profeta é pelos seus frutos. Você já viu um pé de caju dar acerola, por exemplo? É impossível. Então alguém que dá maus frutos só pode ser alguém que é uma má árvore. E quem dá bons frutos só pode ser quem é uma boa árvore. Jesus esclarece isso para nós muito bem. E então, a maneira de nós descobrirmos os frutos das pessoas são por duas maneiras. Podem ser até mais, mas eu vou te mostrar duas. Primeiro, os frutos nós descobrimos por meio do que as pessoas falam. A nossa fala, o que sai da nossa boca, revela muito o tipo de árvore que nós somos e onde estão as nossas raízes. Se a nossa raiz está na amargura, no ódio, ou se a nossa raiz está bem enfincada no solo de Deus. Se nós somos um dos ramos que estamos ligados à videira, que é Jesus. Por isso, pelas palavras que nós dizemos, nós demonstramos o nosso fruto. E o segundo meio é por meio das nossas atitudes. As nossas ações, principalmente diante das adversidades, mostram que tipo de árvore nós somos. Se nós somos uma boa árvore ou se nós somos uma má árvore. Então, fica aqui claro para você identificar quando alguém vier falar com você. Perceba muito bem. As pessoas podem nos enganar pela aparência, mas pelos frutos dela, as coisas que saem da boca das pessoas e as atitudes não são possíveis de nos enganar. Embora nós possamos ser persuadidos, mas as atitudes revelarão as intenções do coração e o fruto
da vida de cada um. Esse é o ensinamento da palavra de Deus para nós hoje, que você possa então estar atento aos falsos profetas, olhando os frutos das pessoas à tua volta. E só assim você descobrirá se ele é um profeta de Deus verdadeiramente, que anuncia a mensagem de Deus, ou se ele é um falso profeta que até anuncia a palavra de Deus, mas pelo seu próprio prazer, pelo seu próprio benefício. Fique atento, preste atenção. A palavra de Deus vai te orientar e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a identificar esses tipos de pessoas. Eu agradeço a sua presença aqui hoje, mais uma vez, por estar aqui aprendendo com a poderosa palavra de Deus, com o nosso Senhor, que deseja nos instruir num caminho de verdade e liberdade. E lembre-se, passe sempre pela porta estreita, ouça o profeta certo e siga em rumo a esse relacionamento íntimo com Deus. E então, você desfrutará das maravilhas que a palavra do nosso Deus promete para nós. A gente amanhã, se Deus quiser, nos veremos. Meu grande abraço para você e até mais!